Olá pessoal, vamos para a aula 147, avaliando aprendizado. Vamos fazer a questão número 1. A gente está no avaliando aprendizado, um nível mais tranquilinho. Daqui a pouco nós vamos ter um nível um pouco mais avançado. A primeira questão diz assim: em uma corrida de Fórmula 1, um competidor descreve uma curva plana e horizontal com 50 metros de raio, com uma velocidade de 180 km por hora. Esse é o número 1. Então ele me dá o quê? Ele me dá o raio da curva, 50 metros, e ele me dá também a velocidade do carro, que é 180 km por hora. Lembrem que no sistema internacional a unidade de velocidade não é o km por hora. Então nós temos que fazer o quê? Pegar esse 180 e dividir por 3,6. Aí eu acharei essa velocidade em metros por segundo. Dá 50 metros por segundo. 180 por 3,6, 50 metros por segundo, tá? Desculpa. A primeira ele pede o seguinte: qual é o módulo da aceleração centrípeta que o carro está submetido? Lembra como calcula a aceleração centrípeta? Pega a velocidade do carro, põe ao quadrado e divide pelo raio. Então a aceleração centrípeta é o 50 ao quadrado dividido por 50. Eu não vou fazer 50 ao quadrado, dá 2.500 e dividir por 50. Porque se tem 50 ao quadrado, 50 vezes 50, e 50 denominador, eu simplifico e acho a aceleração centrípeta igual a 50 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o item A. Item B, qual é a força centrípeta, a força resultante centrípeta que atua no carro, sabendo que a massa dele é de 600 kg. Lembrando, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Se eu já sei a força centrípeta e na questão ele me deu que a massa do carro é 600 kg, 600 vezes 50, 5 vezes 6, 5 vezes 6, 30. Com mais dois zeros, 3.000 newtons, tá? 3.000 newtons. Fechou? Então, 30 com mais 3 zeros, 30.000 newtons, ó, quase que eu erro aqui. Ainda bem que a gente tem um gabarito para dar uma conferida aqui, tá? Então, questão número 2. Uma criança com massa 30 kg brinca em um gira-gira, infância, gira-gira, em um parquinho infantil, como mostra a foto ao lado. Então tem uma criança num gira-gira, que tu senta e fica girando até vomitar. Tá? Considerando que um brinquedo de raio 1 metro completa uma volta a cada 10 segundos. Um pouquinho de MCU. Então ele me deu a massa da criança, 30 kg. Me deu também o raio da trajetória, 1 metro. E me diz que a criança dá uma volta a cada 10 segundos, tá? Completa uma volta a cada 10 segundos. Portanto, isso aqui é o período. 10 segundos é o tempo de uma volta. Tem que lembrar do MCU, não pode esquecer o que já foi visto. Determine a velocidade escalar da criança. Então, o item A é uma questão puramente de MCU. 2 vezes π vezes r sobre o período. 2πr sobre o período. Eu tenho tudo. Aqui a gente, geralmente, tá, tinha que botar 3,14, mas a gente está colocando aqui aproximadamente 3, aqui dá 1, então aqui eu vou ter 10. Isso aqui dá mais ou menos, ó, até se tu quisesse, tu poderia botar 3,14 aqui. Pelo gabarito do livro, isso aqui dá 6,28 por 10. Dá aproximadamente, arredondei, né? Então a velocidade dá aproximadamente 0,63 metros por segundo. Aí fecha com o gabarito do livro, tá? Aí pede, qual é a aceleração centrípeta dessa criança? Bom, B, aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então tem que pegar o 0,63, botar, tá em metros por segundo, então tá no sistema internacional, dividir pelo raio do gira-gira, que é 1. 0,6 ao quadrado dá 0,36. 0,63 vai dar aproximadamente
0,4 metros por segundo ao quadrado. E a última pergunta, qual é o modo da força resultante centrípeta? Aqui, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, a força centrípeta é massa. Quanto é que é a massa? Tá? E aqui está ficando muito embaixo, né? Vamos botar um pouco mais para cima também, economizando espaço aqui, né? Então, massa vezes aceleração. Então, a força centrípeta vai dar quanto? Vai dar 30 vezes 0,4. 0,4 é 4 décimos. Então, isso aqui vai dar 12 newtons. Então, força centrípeta, 12 newtons. Está aí. Tá? Aproximadamente 12 newtons, porque eu dei uma arredondada. Beleza? Questões muito simples por enquanto. 3. Duas esferas A e B com massas iguais a 1 kg descrevem uma trajetória, um movimento circular e uniforme, MCU, sobre uma mesa horizontal lisa conforme o esquema esquematizado abaixo. Considerando que durante o movimento as esferas permanecem alinhadas com o centro da trajetória determine. A figura, quem tem o livro aí acompanha, barbado, né? Mas quem não tem, é uma mesa, tá? Tem uma mesa, eu só vou fazer o tampo horizontal da mesa. Aí tem aqui um pino, tá? Um pino prendendo, e tem duas esferas, a esfera aqui, ó, A e B. A é a mais da ponta, a B está aqui, e ambas fazem trajetórias circulares ao redor da mesa. Essa mesa teria que ser um pouquinho maior. É difícil, quando a gente não tem o desenho original, é um pouquinho difícil. Aliás, ficou uma porcaria esse meu desenho. Vou refazer, fazer uma mesa um pouquinho maior, tá? Para tentar dar ideia para quem não tem o livro aí, tá? Por isso que é importante é que tu adquira o livro, tá? O livro ele tem essas figuras aí que infelizmente eu não posso colocar, tá, pessoal? Eu não posso, porque há direitos autorais a serem respeitados aí. Não quero me complicar juridicamente aí com a editora, tá? Mas então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, esse é o A e esse é o B. Esse faz uma curva mais interna e esse uma curva mais externa. Ele diz que o comprimento do fio 1, que é esse aqui, tem 0, esse fio 1 tem 0,2 metros, tá? 0,2 metros. Então eu desenhei errado, esse fio aqui ele tinha que ser mais curto e esse um pouquinho mais comprido, porque esse aqui, ele diz, esse aqui é o fio L1 e esse aqui o L2 tem 0,1 metros. De maneira que, olha só, o raio do ponto B tem 0,1 metros e o raio do A, que é 0,1 mais 0,2, o raio de A 0,3 metros, tá? Então tá aí. Primeiro, qual é a velocidade escalar da esfera B? Daí ele diz que a A, ele mostra na figura, ele não diz na questão, ele mostra que a esfera A tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Eu quero lembrá-los que essa situação em que os corpos giram ao redor do mesmo centro, lá do MCU, eles têm a mesma velocidade angular. Pontos que giram ao redor do mesmo centro, como um disco aí, tá? Como a velocidade, estamos no item A, linear é a angular vezes o raio, observe a proporção direta entre a velocidade linear e o raio. O que significa a proporção direta? Como o raio A é 3 vezes o raio B, a linear do A será 3 vezes a linear do B. Como a linear do A eu sei que é 3, então 3 é igual a 3VB, pronto, descobri a velocidade linear de B sendo 3 dividido por 3, 1 metro por segundo, certo? Então está aí o item A. Item B, o modo das acelerações centrípetas das esferas A e B. Notem, eu vou fazer o cálculo de uma delas primeiro, tá? Vou fazer o cálculo da aceleração centrípeta, por exemplo, da B. Vou fazer a aceleração centrípeta da B. É a velocidade linear da B ao quadrado pelo raio da B. V ao quadrado por R. Esse aqui é o item B que nós estamos trabalhando, tá?
Então, centrípeta de B é VB, eu acabei de calcular, 1 ao quadrado sobre o raio de B, que é 0,1. 1 sobre 0,1 é 1 sobre 10. 1 sobre 10 invertido vai dar que a aceleração centrípeta de B será 10 metros por segundo ao quadrado. Notem que eu poderia fazer a mesma coisa com A, porque eu já sei a velocidade de A e o raio da A. Tá? Tá aqui, ó. VA ao quadrado sobre RA. Eu sei, tá aqui. 3 ao quadrado, 9 sobre 0,3. Mas observem que como eu sei, olha como é que eu posso fazer por proporções, que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio, no disco, eu sei que a proporção é direta. Se o raio é 3 vezes, a aceleração centrípeta do A será 3 vezes, portanto 30 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tu vê que eu nem preciso calcular, mas faz a conta, tu vai ver. Tu vai achar 9 por 0,3. 9 por 0,3 é 30 metros por segundo ao quadrado. Dá para fazer a conta também, é exatamente como eu fiz aqui. Beleza? Então agora vamos para o último item da questão número 3. O último item diz assim: C. A intensidade da força de tração. Ah, esses itens são os mais interessantes. Notem. No A, no corpo A, eu tenho... Vou diminuir aqui, até porque esse fio 2 é mais curto mesmo. Então tá aqui o corpo B e tá aqui o corpo A. No corpo A eu tenho peso e normal que se anulam. Beleza? Peso e normal se anulam. Só que no corpo A tem uma corda que eu vou chamar aqui de T1. A T1 para o corpo A é a única força, porque peso de A e normal em A se anularam. Então, para o A, item C, para o A, a força centrípeta no A é a tensão da corda 1. É só aqui, ó, tem uma corda 1, fio 1, é a T1. Então a tensão na corda 1 é a massa do A vezes a aceleração centrípeta do A. Essa é a tensão daquela corda. A aceleração centrípeta do A eu já sei, e a massa do A eu já sei. Então a tensão na corda A será a massa de A 1 vezes a aceleração de A 30, portanto a tensão na corda 1 30 newtons. Legal, né? Então tá aí, porque eu sei que a resultante no corpo A, na esfera A, é a chamada tensão na corda. Agora o mais interessante é no B, porque no B peso e normal se anulam, são verticais. Agora observem, a mesma corda que puxa o A, ela também puxa o B. Olha aqui, ó, T1, tá vendo? E a B está sendo puxada com uma T2 aqui para dentro. Notem que se a B está fazendo um MCU, é porque a força resultante nela é centrípeta. No B tem uma corda puxando para dentro e uma corda puxando o B para fora. Qual das tensões deve ser maior? Bom, a resultante não é para o centro, então a T2 é maior que T1. A força centrípeta na esfera B é a maior menos a menor. Olha os sentidos opostos das tensões. Então, maior menos a menor, nós temos aqui a força resultante em B. Legal, né? Então, T2 menos T1 será... Mas o que a força centrípeta é? Também é a massa desse corpo, que é a massa de B, vezes a aceleração centrípeta no B. Então, T2, a tensão na corda 2 aqui, que é esse fio que está aqui, menos a T1, que eu já calculei, que é 30. Então, tu vê que se o carro fizesse primeiro aqui, não ia parar, né? Não ia conseguir seguir adiante. Tem que fazer primeiro a tensão na corda 1, depois na corda 2. Massa de B, a massa de B também é 1 e a aceleração é 10. Tá ali, já calculei. 1 vezes 10 dá 10, menos 30 vai para o outro lado como mais 30, então T2 é 30 mais 10, conclusão, T2 vale 40 newtons, beleza? Então tá aí a questão de número 3, vamos para a número 4. Essa foi legal, hein, a última parte. A primeira parte era cinemática, nós já vimos lá nos capítulos anteriores do nosso curso. Então tá. Mas o que importava era o terceiro item, o C, aí, mostrando a força centrípeta. 4. Uma criança de massa 15 kg
brinca em um balanço sustentado por duas cordas com 2 metros de comprimento, cada uma. Ao passar pelo ponto mais baixo de sua trajetória, a criança descreve uma velocidade de 2 metros por segundo. A DOT G igual a 10 metros por segundo determina a intensidade da força de tensão exercida em cada corda. São 2 cordas. Quando a criança passa pelo ponto mais baixo. Um balanço, é um movimento pendular. Essa questão é interessante. Tá? Movimento pendular. Olha aqui, questão número 4. Então, se liga que são 2 cordas presas no balanço. Eu vou fazer aqui como se fosse uma corda, mas depois tem que lembrar que são 2 cordas, tá? Quando a criança fica num balanço, ela fica num movimento pendular. O ponto interessante é quando a criança passa bem pelo ponto mais baixo. Quando ela passa pelo ponto mais baixo, então ela não está mais aqui, ela está passando no ponto mais baixo. Vamos supor que a velocidade aqui aponte para cá, né? Ele poderia ter vindo no sentido contrário, mas estou supondo que é para cá. E essa velocidade vale 2 metros por segundo. Ele falou para mim ali. Quais as forças atuantes sobre essa esfera? Forças atuantes. É o peso da criança e atenção, lembre que são 2 cordas. O valor que eu vou achar é para as 2 cordas. Então eu vou chamar aqui tensão total, tá? TT, tensão total. Depois lembrar que eu tenho que dividir por 2, porque são 2 cordas fazendo força para cima. Bom, a criança tem 15 quilogramas. Se a criança tem 15 quilogramas, responde para mim qual é o peso dessa criança? 150 newtons. Como é que eu faço isso? Massa vezes gravidade, 15 vezes 10. Então, 150 newtons. Agora eu pergunto. A tensão na corda é maior, menor ou igual a 150 newtons? Maior, menor ou igual a 150 newtons? O que tu respondeu? Ai, ai, ai. Igual? Pensa comigo. Se eu colocar 150 newtons para cima e 150 para baixo, que é a resposta que eu sei que muita gente deu aí. Quanto é que dá a força resultante? 150 para cima e 150 para baixo, o resultante dará 0. Eu pergunto, esse cara, esse corpo que essa criança está em MRU, o único movimento com FR0 é o MRU. Isso aqui é um MRU? Olha aqui, isso aqui é um MRU? Não. Ela está em linha reta? Não. Portanto, pensa comigo. Se é um movimento curvo aqui, é ou não é? Fala aí. É ou não é necessário ter força resultante para onde? Para onde? Para o centro. Ó, põe na tua cabeça, é um movimento curvo, força resultante centrípeta. Então, a tensão ela não pode ser igual ao peso. A tensão tem que ser, eu quero que sobre para o centro, sobrando para o centro, resultante para o centro. A tensão tem que ser total maior que o peso. Tá brincando, professor, mas se... Sabe o que as pessoas confundem? Uma coisa é eu deixar uma pessoa em repouso ali. Isso é uma coisa. Aí P igual a T. Outra coisa é a pessoa passar e fazer curva. Ou seja, ela sofre uma força resultante andando. Então, nota que ela sobe mesmo. Olha aqui, ó. Ela sobe. Só que ela não estava parada e sobe. Ela está andando e sobe. Ela está fazendo curva. Então tem que ter resultante sim. E a força resultante, que se chama, nesse caso, de centrípeta, porque ela aponta para o centro, é a maior menos a menor, T menos P. Então a tensão menos o peso é a força centrípeta, por um lado. Por outro lado, T menos P é mv ao quadrado por R. Eu sempre faço isso, eu vejo quanto é a resultante a partir das forças e igualo a mv ao quadrado por R. Então aqui eu vou descobrir a tensão total. Notem que a tensão total menos o peso. Quanto é que é o peso? 150 é igual massa da criança, 15, vezes a velocidade ao quadrado, 2 ao quadrado, sobre o raio. Ele deve ter me dado o tamanho da corda. Me deu. O tamanho da corda é 2. Aqui já facilitou. O tamanho da corda sendo 2. Corta esse quadrado com esse 2. 2 vezes 15, ó. Tensão total menos 150 é igual a 30.
Menos 150 vai para o outro lado como mais 150, 150 mais 30, a tensão total é 180 newtons. Essa questão seria uma baita pegadinha. Por quê? Muita gente ia botar 180, mas são duas cordas. Então a tensão em cada uma das cordas, resposta 90 newtons em cada corda. Cuida com isso. Então notem, a tensão ela vale nas duas cordas 180. Aí, nota que se justifica, 180 para cima com 150 para baixo, a força centrípeta vale 30 newtons para cima. E tendo uma força resultante, haverá curva. Lembra? Curva tem que ter força resultante. Entendido? Professor, mas eu queria botar 150. Então tá, então ele vai ficar em MRU. O único movimento com força resultante zero é MRU. Tá? Não, o movimento circular ali não vai acontecer de não ter força resultante. Tem força resultante sim. Legal? Vamos para a última questão, número 5. É um carro numa lombada, tá? Mostra um desenho assim, ó. É um carro numa lombada e aí é um arco de uma trajetória aqui, que é uma circunferência. Circunferência. Tá? Aí, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Eu tenho o raio que é 0,8... Não, 0 não, 80 metros. Vou ler o enunciado para ficar melhor. Um veículo de 1.600 kg percorre um trecho de uma estrada em lombada com velocidade de 90 km por hora conforme o esquema abaixo. Então está aqui o veículo, ele vem vindo aqui, está aqui o carrinho. A velocidade dele é 90 km por hora. E aí ele passa por um trecho bem aqui em cima, bem no alto, que é o trecho que ele vai perguntar sobre a normal. Tá? Então está aqui a velocidade. Bom, velocidade de 90 km por hora. Já sabemos que km por hora não é sistema internacional. Divide por 3,6. Quanto é que dá? Quanto é que dá? 25 metros por segundo. Se vocês forem ver, é sempre os mesmos valores usados nas questões, tá? Isso é normal, tá? Ninguém quer te cobrar saber fazer a divisão. O cara quer ver se tu tá ligado que tu tem que fazer a transformação. Então tu vai ver que é uma meia dúzia de velocidade que sempre aparecem nas questões, tá? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determina a intensidade da força que a superfície da estrada exerce sobre o veículo. Então, a superfície da estrada exerce sobre o veículo no ponto mais alto da lombada. Como é que se chama essa força que a superfície da lombada faz sobre o carro? Normal. Pergunto. Normal e peso são numericamente iguais? Sim ou não? Se normal e peso fossem iguais, a FR daria zero, ele ficaria em linha reta. Ele fica em linha reta? Não. Ele faz uma curva, é uma curva no plano vertical, mas é uma curva. Sempre que há curva, haverá uma força resultante para onde? Para o centro, chamado de força centrípeta. Tá ali, força centrípeta. Força centrípeta. Aí nós vamos ter que força centrípeta é a resultante das atuantes. Quem é que tem que ser maior? Eu quero que sobre para o centro. Então o peso tem que ser maior que a normal. Tá ali, peso maior que a normal. Portanto, é o peso, a maior menos a menor, igual a quê? Força centrípeta por um lado é isso, resultante das atuantes. Por outro, sempre que eu fizer a resultante, será igual a mv ao quadrado por r. Ou m ômega ao quadrado vezes r. Massa vezes aceleração centrípeta. Então agora vamos calcular normal. Olha aqui. Mais P vai para o outro lado como menos P. Então, mv ao quadrado por R menos P. Multiplica tudo por menos 1. Multiplica por menos 1. Opa. Multiplica por menos 1. Quanto é que vai dar? Vou achar a expressão para normal. A normal aqui vai dar, ó, mais P. Já vou botar para cá. P. E o menos mv ao quadrado só vou trocar de lugar. Então agora vamos colocar aqui. Ó. Ele me deu que a massa do carro era 1.600 kg. Então, 16.000 newtons. Né? Se a massa é 1.600,
vezes 10, 16.000 newtons o peso, menos massa 1.600 vezes velocidade 25 ao quadrado sobre o raio que é 80. Sobre o raio que é 80. Nota que aqui vai ficar fácil, né? Porque esse zero corta com esse zero. Aqui, ó, 16 dividido por 8, 16 dividido por 8 vai dar, ó, 16.000 aqui. Aí aqui, 16 por 8 dá 2 com 0, tá? Vezes 25 ao quadrado. Quanto é que dá 25 ao quadrado? 625. 625, tá? Agora, como é que eu faço aqui? Vamos ver. 16.000 menos 2 vezes 625 dá quanto? 2 vezes 600 dá 1.200, isso aqui dá 1.250. 1.250 mais um zero que ficou faltando, então 12.500. A resposta vai dar 16.000 menos 12.500 vai dar 3.500 newtons, é normal. Nota como diminui a força que o apoio faz no carro. Ou seja, dá uma aliviada naquele apoio ali ao passar. Tá? A gente sente a diminuição da pressão dos pneus no carro, inclusive quando a gente está passando por uma lombada. Tá? Então está aí a questão de número 5, normal do 3.500 newtons. Tranquilo? Próxima aula, aquele abraço.